Bom dia, pessoal. Pessoal, antes do início da palestra, eu queria fazer um convite e um pedido a vocês. No dia 14 de setembro, às 14 horas, a gente vai fazer o nosso chá beneficente no Ideal Ponto Clube. E as adesões já estão sendo vendidas na biblioteca, né? E quem puder e quem quiser participar e trouxer para a gente as prendas, será muito bem agradecido. E no dia 14 também vamos falar de bastante colaboradores, trabalhadores. Na sexta-feira agora nós teremos uma reunião. Quem quiser participar ajudando a gente a preparar o bingo, está convidado às 8 horas da noite. Então vamos fazer a prece inicial agora. Gostaria agora de chamar o nosso palestrante, o Álvaro. Eu juro que não bebi ontem, é por causa do medicamento que eu faço uso, que me dá muita sede. Antes da gente entrar propriamente no tema da palestra, eu queria tocar num assunto que é preocupante e que se refere a todos nós, independente de qualquer situação. Às vezes, nós estamos aqui na Terra com uma vida simples, comum, não aparecemos na televisão, no rádio, nos jornais, nada. E parece que a vida dessas pessoas que têm todo esse alarde são mais significativas do que as nossas, o que está totalmente errado. Cada um tem a sua função aqui na Terra, tá? E é necessário
que nós tenhamos a nossa responsabilidade de exercer as nossas funções aqui na Terra. Às vezes nós podemos falar que nós não temos missões. Gente, desde o momento da programação da nossa encarnação aqui na Terra, as nossas missões são elaboradas. Por exemplo, eu acabei de nascer, tá? Eu vou ter um pai, uma mãe, que eu devo, no mínimo, respeito. Vou ter um pai e uma mãe que cuidam de mim quando eu sou aquela coisinha piquitica, e eu esqueço que, dependendo de uma certa idade e dependendo da condição física da pessoa, o pai ou a mãe chegam num certo ponto que podem voltar a ser crianças novamente. E aí nós achamos que eles nos torram. Mas nós não lembramos quantas noites em claro, quanta correria em médico e tanta coisa assim. Então a gente já nasce e depois outra. Aqueles que não tiverem ao seu lado o pai biológico, a mãe biológica, sempre tem alguém fazendo esse papel. De qualquer maneira, o pai e a mãe biológico recebem a nossa gratidão, ou teríamos que ser gratos a eles, porque nos deram a chance de estarmos aqui encarnados. Mas devemos ser também muito gratos àqueles que nos ajudam na nossa criação, no nosso posicionamento como homens e mulheres, fazendo parte de uma sociedade ativa. Outra coisa, uma missão altamente importante na Terra, talvez a missão mais importante, educar os filhos. Talvez essa seja a missão mais importante que tenhamos aqui na Terra, todos nós que temos filhos. Também não importa se somos pais biológicos ou não. Os pais que se responsabilizam por ajudar na vida de um filho. Tá? E vejam, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para a sociedade. Então seria necessário passar esses conceitos. Agora, hoje há uma confusão enorme em relação à escola, de qual é o papel da escola na vida da nossa família, dos nossos filhos. Ficou muito comum acontecer alguma coisa na escola e os pais tomarem as dores dos filhos sem mesmo conhecer o outro lado da história, tá? Como se o filho estivesse sempre certo. E nós vamos exigir da escola que deem aos nossos filhos aquilo que nós não demos, tá? Limite, disciplina, certo? Então, o que acontece? Acontece qualquer discussão na escola, um professor chama atenção, um inspetor chama atenção, no dia seguinte está o pai ou a mãe lá, levado somente pela versão do filho, tá? E chega na escola e descarrega sobre todo mundo. Primeiro, nós devemos respeito àqueles que estão trabalhando. Ninguém está lá à toa, tá? Segundo, Mário Sérgio Cortella, um educador, um filósofo, uma pessoa altamente consciente, na minha opinião, numa reportagem que inclusive rodou no Facebook, uma reportagem muito interessante, e perguntam para o Mário Sérgio Cortella, né? Qual é o papel da escola na vida de uma criança? E ele responde simplesmente, escolarizar. Como? Escolarizar. O papel da escola na vida de uma criança é escolarizar. Ah, mas então onde fica o papel da educação? Os pais. Simplesmente. Os pais. Tá? Aí o que acontece? Chegou um pai numa reunião e perguntou para o Cortella, como eu posso ajudar a escola a educar meu filho? E o Cortella disse, pai, me desculpe, mas a pergunta está do lado errado. Está invertida essa pergunta. É a escola que pergunta aos pais onde a escola pode ajudar na educação do seu filho. E não o inverso. Porque vejam, se o pai tem um filho ou dois, o pai e a mãe têm um filho ou dois, e tem 24 horas por dia para educar,
independente das responsabilidades que tem. Como é que um professor na escola, que dá 2, 3 aulas, às vezes, por menino, passa 1, 2, 3 horas com o garoto, vai conseguir educar uma sala de 40 garotos? É impossível, nós estamos invertendo esses papéis. Tá? O filho tem que chegar na escola educado. Tá? Porque senão o que acontece? Não há limites em casa, faz tudo o que o filho quer. Chega na escola, ele vai pegar a primeira resistência da vida dele, o professor. O primeiro obstáculo a ser vencido na vida dele é o professor, e não é estudar. Tá? Então, depois que o professor, de repente, numa situação de momento, perde a cabeça com aquele menino, os pais vão lá e vão discutir. Mas onde estava a cabeça dos pais? O professor pode até ter perdido o controle, às vezes, com o menino. Mas fica aí. Por quê? Qual a necessidade? Tá? Todos nós sabemos que fomos crianças. Tá? Quem de nós aqui foi um anjo de candura quando criança? Quem de nós aqui nunca fez nada de errado na escola? Tá? Quem de nós aqui nunca encarou pai, mãe, professor? Agora, eu não me lembro de quando eu era garoto, meu pai está me levando para a escola, está me buscando, me faz isso, me faz aquilo. Chega no restaurante, na minha época, quando ia no restaurante, meu pai dizia, sente, e a gente sentava. Hoje fica onde você quer sentar. Tudo bem, é mais maleável, mas precisa ver se esse tipo de conversa tem uma disciplina atrás. Antigamente, meu pai ou minha mãe me levavam no restaurante, pediam o almoço e a gente comia. Hoje, o que você quer comer? Aí vira aquela briga, um filho não quer isso, outro filho não quer aquilo, pede 10 pratos para poder agradar todo mundo. Antigamente, a família via a TV juntos. Existia ali um contexto familiar. Hoje é perigoso estarem todos à mesa, cada um com o seu celular. Tá? Hoje é perigoso, como eu já vi casos, já ouvi casos, de pai e mãe chegarem em casa, com 2 filhos em casa, no celular, os 2, é lógico, e pai e mãe chegarem em casa e estarem diretamente um em cada computador. Tá? Sem qualquer convívio familiar, sem qualquer atenção com aqueles filhos. Aí eles querem que a escola faça esse papel. Quer ir para o computador? Vai, sem problema nenhum. Faz parte da vida de hoje. Mas primeiro os filhos. Primeiro os filhos. Com certeza, na minha época, nós tivemos os filhos e só hoje estamos comprando computador. Tá? Então vejam, os filhos até uma certa idade não sabem usar celular, mas sabem olhar o pai e a mãe. Sabe seguir o exemplo do pai e a mãe. Sabe. E outra coisa importante, dependendo de uma certa idade, nós pais precisamos não só fazer o papel de pai ou mãe, mas aprendermos a ser amigos dos filhos. O que está muito difícil hoje. Aí a gente fala, nossa, meu filho caiu para o rumo errado. Tudo bem, ele é um espírito, como qualquer outro, com suas responsabilidades. Mas até ele fazer 6 ou 7 anos, quando os pais têm total domínio sobre ele, tá? Total domínio, até os 6 ou 7 anos, e como se dizia antigamente, a idade que ele vinga, tá? Então vejam, nessa idade, não importa tanto hoje mais que o casal sai os 2 para trabalhar, não importa mais a quantidade do tempo que está com o filho. Importa a qualidade do tempo em que está com o filho. Então nós precisamos entender que nós temos missões importantíssimas na Terra. E a mais importante é ajudar na criação de uma pessoa que vai tocar esse mundo depois. O Clint Eastwood, até assim que fala, que é um ator americano, na internet também rodou um negocinho que eu achei muito interessante. Nós ficamos pensando tanto em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, mas talvez não fosse melhor pensar em deixar filhos melhores para o nosso planeta?
Tá? Então é importante se pensar nisso. Imagine o mundo de regeneração, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. E existe muita violência, muita maldade. Aliás, na minha opinião, me desculpem aqueles que não concordarem, a violência que eu vejo e entendo está em mim. A maldade que eu vejo e entendo está em mim. Senão eu não ia entender nada do que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, eu vou ver um jogo de futebol americano. Eu não faço nem ideia porque aqueles caras são boas. Eu não conheço as regras daquilo lá, então eu simplesmente não entendo o que está acontecendo. Mas quando eu vejo alguém matar alguém na televisão, tá, e digo, nossa, que maldade, não estou dizendo que eu sinta a mesma maldade, mas há em mim conhecimento daquilo que está acontecendo. E esse conhecimento pode me levar a atitudes ou pensamentos negativos que vão atrapalhar ou somente a minha vida ou a vida dos outros. Jesus coloca que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai. Isso não serve como justificativa para beber muito, para comer muito. Tá? Mas aquilo que sai da boca do homem sai do coração. Esse é o grande lance. O que entra, dependendo da situação, não vai atingir o coração. Mas o que sai da boca do homem, sai do coração. E não adianta nós acharmos do homem intelectualizado que ele tem sabedoria. O homem mais intelectualizado, ele tem conhecimento. Tá? Então nós precisamos entender que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Nós podemos conhecer um monte de coisas e usarmos essas coisas para tudo que faça mal. Tá? Mas nós podemos conhecer poucas coisas e o nosso coração ser tão grande que no fim deixe essa nossa limitação intelectual do lado pela maneira de agir. E também há o caso daqueles que têm a condição de se intelectualizar mais e usarem esse intelecto junto com o coração. Allan Kardec diz, a fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé é do coração. O que encara a razão face a face, a razão é para dar suporte à nossa fé. Por exemplo, nós ficamos fazendo promessas a Deus. Eu quero trocar com Deus. Mas espera um pouco. Que interesse tem quem tem tudo para trocar alguma coisa comigo que não tenho nada? Primeira coisa. Segunda, promessa é um ato que nós nos colocamos acima de Deus. Por incrível que pareça. Tá? Deus, se o meu time for campeão, eu vou de joelhos até não sei aonde. Mas veja, ele só vai cumprir a promessa se Deus fizer o time dele ser campeão. Senão ele não vai cumprir a promessa. Então, ele espera que Deus faça e aí ele devolve. Tá? Mas peraí, Deus é, sei lá, como vamos dizer, uma banca de apostas? Não é assim. Quem deve trabalho no serviço é o trabalhador. Tá? Quem quer receber o seu salário do trabalho feito, tem que trabalhar primeiro. Não há possibilidade de ser de outra maneira. Assim também espiritualmente nós vivemos. Como eu quero a felicidade que eu não dou? Vejam, no centro mesmo, nos grupos de anônimos que eu gosto de frequentar, eu vejo uma coisa interessante. Quando eu chego ao centro pedindo ajuda, tem pessoas aqui trabalhando, esperando chegar, a mim ou a qualquer um de nós. Aí eu venho, me paro e vou embora. Esqueço que a hora que eu precisei, tinha alguém me ajudando. Esqueço que seja na coisa mais simples que for, eu posso prestar algum trabalho. Tá? Então o mundo me dá, através das pessoas,
e nem devolver ao mundo eu devolvo. Tá? Então vejam, é uma coisa interessante como nós queremos uma paz, uma felicidade que nós não construímos. Como é que nós vamos querer coisas que nós não construímos? Começando por essa parte dos filhos que a gente vinha falando. Tá? Como é que eu vou querer que meu filho seja amoroso se eu sou rancoroso com ele? Como é que eu vou querer que meu filho seja honesto se eu sou desonesto com ele? Como é que eu vou querer que o meu filho não seja violento se eu sou violento com ele? Gente, o pessoal da minha idade para cima levou uns bons tapas quando era mulher. E era assim a educação da época. Tá? A coisa era ali pegada. Mas naquela época, os pais confiavam na gente para sair na rua, para jogar bola. Nas férias a gente saía de casa às 8 da manhã, voltava às 7, 8 da noite. Não era essa a preocupação dos pais, porque eles educavam, eles estavam de olho. Depois, nós, filhos, tomando consciência da nossa vida, é que escolhemos os erros ou acertos. Por isso também não cabe aos pais ficar, nossa, o que eu fiz de errado, que aquela coisa não deu certo. Tá? Então, também não é assim. Os nossos erros podem ser corrigidos. Mas o daquela coisa, se não corrigimos antes, agora tem que deixar que ele assuma a vida dele. Certo? Então nós vamos passando essa coisa da responsabilidade para frente. O Mário Sérgio Cortella colocou também nessa mesma entrevista uma coisa muito interessante. O que é necessário hoje é reeducar os pais, que não estão sabendo educar os filhos. Então nós esquecemos que os pais também estão perdidos. E os filhos estão indo para a escola com a neurose dos pais. Nunca se houve tanto caso de psiquiatria com crianças de 6, 7, 8 anos como existe hoje. Tá? O moleque já sai de casa totalmente perturbado e leva essa neurose para dentro da escola. Entendeu? Como eu falei da violência. Pega um menino de 6 anos. Tá? Eu não sou muito grande, mas pega uma pessoa da minha altura que vai bater fisicamente num menino de 6 anos. Chega a ser covardia, gente. Hoje que nós temos consciência disso, chega a ser covardia. Olha o tamanho do menino de 6 anos. Olha o meu tamanho. Tá? Vocês já pensaram, nós, com um homem de 3 metros de altura, com uma mão desse tamanho, querendo bater na gente? Nós vamos fazer o quê? Dar um murro no joelho dele? Tá? Não tem como se defender. Tá? Então chega a ser uma covardia. Ah, mas tem hora que eles tiram a gente do sério. Realmente, tem mesmo. Como nós tiramos nossos pais do sério lá atrás. Nada diferente. Tá? Tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, é uma colocação interessante que ele faz dos filhos. Tá? Os filhos que não foram bons filhos correm um risco enorme e maior do que aqueles que foram uns bons filhos de não serem bons pais e, consequentemente, terem filhos que não sejam bons filhos e assim sucessivamente. Às vezes uma pessoa tem um alto grau social, um alto grau intelectual, um alto grau financeiro, tá? Mas mesmo assim pode ter filhos rebeldes que dão trabalho e tudo isso. Como nós demos antes. Na vida, dificilmente acontece alguma coisa conosco que nós não fizemos antes. Tá? Como é que nós vamos poder ficar julgando pessoas por erros que nós mesmos cometemos? Pega um casal, né, os dois falando juntos ao mesmo tempo. Aí um fala para o outro, pô, mas você não deixa eu falar. E o outro fala, você também não. Tá? Então vejam, um está criticando o outro exatamente pelas coisas que os dois estão fazendo naquele momento. Vai precisar o quê? De um mediador? Chega um mediador, senta no meio da mesa, põe o marido de um lado, a esposa do outro e fala, sua vez.
E o marido fala. Aí chega para a esposa e fala, sua vez. Aí a esposa fala e ele tem direito de falar de novo daquele assunto. Aí a esposa não pode falar mais. Aí a esposa fala, ele responde e aí a esposa tem direito de dar o retorno. Gente, que é isso? Tá? E eu não estou dizendo isso vendo os outros, não. Eu estou dizendo isso vendo por mim mesmo. Que eu faço parte do mundo como qualquer outra pessoa. Eu também, na hora que estou bravo, não deixo o outro falar. Por quê? Porque eu estou me defendendo. Eu não estou aceitando o outro como ele é. Eu não estou mostrando, percebendo para mim mesmo, que a outra pessoa pensa o mundo da maneira dele, e não da minha maneira. Tá? Mesmo sendo meu esposo, minha esposa, meu filho, meu pai. Cabe a mim respeitar a opinião do outro, tanto quanto eu espero que o outro respeite a minha. Jesus disse também, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Não é isso? Alguém aqui desconhece essa frase? Todo mundo conhece, não conhece? E fazemos. Fazer aos outros, Jesus coloca fazer, atitude. Não é esperar. É uma atitude proativa e não reativa. Tá? Ou seja, uma atitude que eu tento perceber antes que ela própria aconteça. E a atitude reativa é aquela que depois que arrebentou tudo, eu estou tentando resolver depois com as sobras que ficaram daquela situação. Então, veja, muitos de nós usamos em certas fases da vida coisas interessantes. Eu não faço aos outros aquilo que eu não gostaria que os outros me fizessem e acha que é a mesma coisa. Não fazer é não ter ação. Fazer é ação concreta. E o semeador saiu a semear. E o senhor da vinha saiu a assalariar. Jesus não é uma pessoa que ficava esperando a vida passar, não. Ele vivia a vida quando vai atrás do próximo, quando percebe o outro, quando entende que o mundo vai até onde a percepção de cada um alcança, quando entende que meu filho não tem a obrigação de ver o mundo como eu. E é complicado isso às vezes. O meu filho, por exemplo, é ateu, ou pelo menos se diz ateu. E eu sou espírita, ou pelo menos me digo espírita. Mas e daí? Ele respeita a minha opinião hoje, eu respeito a dele, aprendo muito com ele, com autores que às vezes eu não tenho acesso, não tinha acesso, e aprendo muito de tentar entender como ele vê o mundo. Se a maneira que ele vê o mundo tem coisas que me ajudam a ver o mundo melhor ou não. Tá? E tento passar a minha mensagem, mas nunca impor que o espiritismo é a salvação de todo mundo. Para mim, pode ser a salvação. Não é como dizem que todo pecador tem um futuro e todo santo tem um passado. Eu estou apostando no futuro. Né? Eu estou tentando ver, porque o passado do pecador, o presente do pecador está em mim, eu não tenho como negar. Tá? Mas o ser santo lá na frente não significa ser santo assim, ser canonizado. Significa ter uma vida simples, calma, tranquila. Aí nós achamos que existem pessoas diferenciadas, porque aparecem na televisão, nos jornais, tem carros, casas bonitas, e aí nós achamos que outros são diferenciados porque não tem onde morar, tem que andar a pé, não tem um sapato para colocar no pé. Espera aí, nós estamos julgando um corpo físico, nós estamos julgando uma aparência, uma coisa que nós olhamos com os olhos do corpo e não os olhos do espírito, ou estamos julgando um espírito encarnado? Há uma diferença muito grande. Tá? Há uma diferença muito grande de eu ver uma pessoa e julgá-la pelo que estou vendo, sem conhecer o passado dessa pessoa. Tá? É muito fácil. E aí, quando nós recebemos um julgamento severo desse, de uma pessoa que não caminhou o caminho que eu caminhei com os meus sapatos,
tá? Eu fico bravo, fico louco. Mas, puxa vida, por que eu vou ficar bravo e ficar louco por uma coisa que eu faço todo dia? Vocês imaginaram? A gente fala que em determinados ambientes, das baladas ou de coisas assim, tem espíritos se aproveitando das pessoas, os tais obsessores, não é isso? Pô, gente, pega um fofoqueiro ou uma fofoqueira. O que deve ter de espírito ruim perto dessa gente é uma loucura. Certo? Porque o fofoqueiro ou fofoqueira não vai. Eu nunca vi um fofoqueiro ou fofoqueira fofocar. Olha, que pessoa maravilhosa. É um anjo. Esse vai para o céu direto. Não, normalmente, pelo menos, o que eu vejo e das fofocas que eu faço é sempre falando, olha que safado. Olha, quer se mostrar uma coisa e como é que é de verdade. Né? Tá? Então vejam, aí deve ter também um monte de espíritos, ditos obsessores, que nós chamamos, nós fofoqueiros chamamos. Lógico, nós fofoqueiros, é lógico que há exceções, mas eu acredito que são raras. Porque é gostoso, é muito gostoso poder meter o pau do outro, falar mal do outro para eu me sentir grande. Olha o cara que eu sou, o outro é uma porcaria. Aí eu fico me nivelando naquela gosma. Não saio. Tá? O que adianta eu viver minha vida me nivelando por baixo? Se eu estou criticando alguém para estar por cima, é que aquele alguém, na minha opinião, é uma porcaria. Se eu estou vivendo o mundo da porcaria, eu sou o quê? Né? Vejam, e ainda se estou falando mal da porcaria, né? Aí é uma porcaria meia, meu. Certo? Então vejam, nós temos que ver, são detalhes que Jesus colocou. Mas às vezes nós queremos transformar o Evangelho, e eu ouvi isso na aula de semana passada, ao nosso gosto. Tá? Trazer o Evangelho na nossa maneira de ver. Então nós colocamos, não, eu não faço aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Está fazendo o que no mundo então? Vai embora, não tem o que fazer aqui. Aqui a vida é batalhada, é lutada por um lugar melhor, por uma situação melhor. E quem batalha? E quem luta? Somos nós. Tá? Mas nós ficamos fugindo de determinadas situações que nós recebemos de outros e não damos para o outro. Não precisa ser o mesmo outro que nós recebemos. Quando a gente chega à casa espírita, já tem os trabalhadores da casa. E se nós continuamos aqui estudando amor, sempre vai ter um trabalho na casa que nos serve. Ah, eu não sei fazer nada. Arruma o banco, passa a vassoura no chão, qualquer coisa. Ajuda o dia que tiver que pintar o centro. Como não tem o que fazer? Ah, empresta o ouvido para o outro falar os seus problemas. Tem muito a fazer. As coisas simples são importantes. Se não tivesse limpo aqui, se tivesse sem energia elétrica, se não tivesse os bancos, como é que nós estaríamos aqui? Ah, todo mundo não quer ligar a religião a dinheiro, porque hoje dinheiro, parece que toda religião rouba dinheiro, e é o que a maioria de nós vê, pelo menos no Facebook. Tá? Inclusive sai até os vídeos de como roubar. Mas não é assim, não é via de regra isso. Tá? A maior parte não é assim. Vocês acham que para manter uma casa espírita não precisa de dinheiro? Vocês acham que para manter uma situação, tá, um microfone, um banco, uma casa limpa, uma iluminação, a construção da casa é de graça? Tá? Quer dizer que para casa fazer caridade, também ergue o prédio com caridade do alto? Não, é com a caridade e com a boa vontade de quem está aqui. Agora, nós queremos receber, mas não queremos passar. Até o Emmanuel fala uma coisa interessante, que para nós espíritas é muito importante. A ignorância pede instrutores.
não crítica. Tá? A dor reclama enfermeiro, não crítica. O desespero suplica orientadores, não crítica. Tá? Aí ele coloca uma coisa muito interessante. Com raras, peguem bem essa palavra que ela é importante. Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto e o retraimento. Aqui, há temor da responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, favor da iniciativa em benefício de todos. Gente, nós sempre temos alguma coisa que sabemos fazer bem. Sempre temos. E podemos usar essa coisa que fazemos bem na casa, no trabalho, na casa espírita, na igreja, no templo, seja lá onde quiser. Tá? Vejam, às vezes nós temos pessoas, o centro espírita, se a gente for analisar, ainda hoje, o espiritismo como religião, ainda hoje, é a religião que mais conversão tem. Que mais pessoas se converteram de uma religião para outra, ou que não acreditavam em Deus, passaram a acreditar. Normalmente pela necessidade e não pela vontade. Mas depois a necessidade virou vontade e continuou. Significa então que quando nós chegamos, nós não tínhamos os conceitos espíritas. Nós não tínhamos a ideia de continuidade da vida. Nós não tínhamos a ideia do crescimento espiritual, que é aí que nós vamos ter felicidade. A felicidade ou infelicidade está diretamente ligada ao nosso coração. Não é? O que sai da boca do homem faz mal, e não a nossa intelectualidade. Tá? Por quê? Alguém me faz alguma coisa, eu recebo. Eu recebo emocionalmente. Eu recebo sentimentalmente. Aí entra a minha razão. Tá? Para entender o que eu recebi, tentar elaborar isso e retornar. Certo? Mas o retorno, mesmo usando a razão, se for meigo ou se for perverso, é do coração. Tá? A razão só vai mostrar com mais qualidade os sentimentos e as emoções que eu tenho. Mais nada. Então, ele coloca uma coisa muito interessante. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Fico esperando do mundo, as religiões dizem, egoísmo e orgulho, as chagas da humanidade. Tá? Então, eu quero do mundo, no egoísmo, e acredito que só eu devo receber o orgulhosão. E mesmo assim, no caso do fofoqueiro, como eu disse antes, tá? Eu quero que o mundo me dê alegria, que falem bem de mim, quando eu estou arrebentando a vida do outro. Tá? Então vejam, não há efeito sem causa. A nossa vida é feita de escolhas e consequências, mais nada. Essa coisa de falar que o outro me faz sofrer, que é isso? Eu não sou obrigado a ficar do lado do outro ouvindo as besteiras que eles falam. Se alguém vem e me traz um presente, eu posso pegar. Agora, se alguém vem e me traz uma bomba, eu posso falar, amigo, fique com ela. Essa bomba não é minha. O trânsito é um exemplo disso. O cara está no trabalho, num banco, que é onde trabalhei. Brigou com o gerente, brigou com o chefe, ouviu besteira do cliente. A mulher ligou, tem que pegar o filho na escola e o cara tem que atender cliente, o gerente chamando. Tá? Aí o outro filho liga, pai, tem que me levar para o hospital que eu caí, machuquei o joelho. E o cara naquela coisa toda. Aí ele pega o carro e sai para a rua que nem um louco. Qualquer coisa que aconteça ali no trânsito, ele vai espernear, vai xingar, vai fazer aquele movimento que parece um limpador de para-brisa por dentro. Aquela coisa toda, tá? E aí eu vou pegar esse pacote para mim, se ele me xingar.
Mas, gente, vejam, não tem nada a ver comigo. Isso é um problema que o rapaz está numa dificuldade danada para receber. Seria o caso de eu parar e ajudar o rapaz. Mas não, se ele xingou, eu já quero xingar em seguida. Sem saber porque ele está doidão daquele jeito. Agora, o que acontece? Eu retorno com a mesma moeda, não é? O que é? Eu sou doidão que tem ele. Pronto. Ah, mas o cara está errado, e daí? Para que eu vou querer estar sempre certo em detrimento de uma vida harmoniosa? Ah, não sei se vale a pena. Allan Kardec diz, o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer nas comunicações se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Palavras do próprio Allan Kardec. Espero ter passado a vocês a mensagem que gostaria de passar nesse domingo. E para terminar, eu gosto de sempre ler a mensagem do Chico Xavier como nossa oração final, inclusive porque se a palestra for uma porcaria, com essa oração eu me salvo. Tá? Então vamos colocar isso como nossa palestra final para continuar o nosso dia bacana e começar uma semana legal. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estava. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentara te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através de sacerdotes, pastores, oradores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, descri. E na descrença te ofendi e na ofensa tropecei. E na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com amor eu vi um mundo novo e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei, que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Bom dia.